Sabe, com as minhas histórias, eu tava pensando, é muito interessante ver o mundo real. Eu me baseio muito no mundo real, né? Porque o mundo real, sabe, ele é real, ele existe. Então ele aconteceu e como ele aconteceu, eu posso me basear nele. E, tipo, como que as coisas vão através do tempo, o povo vai se dividindo, né? Mas se você pegar bem no início da história mesmo, bem no iniciozinho mesmo, era poucos grupos, poucas tribos. Eu não sei sobre a Ásia. Eu não faço ideia nada sobre a história da Ásia, ok? Especialmente sobre a história mais antiga da Ásia. Início da China, início do Japão, a porra toda. Acho que ninguém sabe o início do Japão, na verdade, porque eles não escreviam. Mas, também porque a mitologia deles está misturada com a história deles, então a gente não sabe bem quando começa. Mas enfim, foda-se. Tinha o grupo indo-europeu, que foi por Europa. Tinha os mesopotâmicos. Tinha os caucasianos. Aliás, não, os caucasianos eu não tenho certeza, porque os indo-europeus eles passaram pela Turquia, mas eles não são turcos. Eles não encontraram nenhuma ligação direta entre os indo-europeus e os turcos. Como se meio que lá onde dividisse. É quase como se a história do Louvre fosse verdade e a arca realmente estivesse lá, tá ligado? E aí realmente todo mundo, cada um foi pra um canto a partir daquele ponto. Mas assim, não vou entrar nesse mérito. Mas assim, eles dizem que teve uma sociedade, que foi a indo-europeia, que, que foram um dos primeiros a serem fazendeiros. A aprender a fazer fazendas, a aprender a lidar com rebanhos e pá. E aí eles foram varrendo e absorvendo todas as culturas que eles foram absorvendo. Porque já tinha gente morando na Europa. Inclusive a gente tem umas evidências muito estranhas de que eles eram negros. Interessante isso. E tinha essa galera aí do Cáucaso, da montanha do Cáucaso, ou um caralho do tipo. E aí eles viraram fazendeiros, viraram os indo-europeus, na verdade, e foram varrendo de piroca a Europa. E aí tornaram os gregos, os romanos, os celtas, os gálicos, os ibéricos, os britânicos, os germânicos, os escandinavos, os eslavos. Essa galera toda veio dos indo-europeus. Aí você tem lá os mesopotâmicos, que viraram os semíticos, essencialmente. A África, não sei muito, mas também foda-se, porque é a África, pau no cu. E assim foi, né? Mas assim, tem esse ponto, assim, que foi onde dividiu as coisas tudo. E que. Porque como é que isso se relaciona à minha história? No início da minha história tava meio que todo mundo mais ou menos unido e tinha poucas divisões. E aí eles vão indo pra longe e vai se dividindo entre os carterianos, entre os larucianos, entre uns negros lá que eu não nomeei ainda, que são as tribos do sul e do leste, do oeste, aliás, os satrapistas, os clânios, os nórdicos não, caralho, os ivares, os albardianos, os hadrianos e o caralho. Acho que tem 20 e poucas culturas no meu mundo atualmente. Mas eu faço elas de forma migratória. Então, por exemplo, os hadrianos, os albardianos e os. Esqueci o nome do caralho lá. É uma cidade pequena. Eles vêm todos. Ah, os vidrianos também. Ou seja, quatro. Pera, hadrianos, albardianos, outros caras lá e os vidrianos. Quatro dessas sociedades vêm do mesmo grupo, mas é como se fosse um grupo dos, entre aspas, indo-europeus, indo pro norte, pra Península do Norte. E aí eles vão se meio que se sentando e dividindo, e começa a história, começa as guerras, começa as tretas, as tribos e pá. E aí vai dividindo entre culturas, porque você mantém um grupo isolado num canto, sem muito contato com os outros, ele vai virando a própria cultura. E assim aconteceu com todo o resto, praticamente. E eu acho interessante pensar, quanto mais para trás você vai, mais esse grupo vai. Como se falando dos turcos aí, por exemplo. Os turcos, dos mongóis, os turcos mesmo, os ão da vida aí, Paquistão, Afeganistão, Uzbequistão, meu cu no, meu, caralho, meu pau no seu cuzão, quase falei merda. Um monte de ão aí do caralho. É, tudo vem dos turcos. É muito interessante para pensar nessas coisas. Eu acho curioso, muito curioso. E ver também fazer paralelos assim com o meu mundo também, né? Na
No caso da Quinta Era, que a Quinta Era é a mais semelhante à nossa realidade. A Terceira Era, que é a era mais de fantasia, com elfos e os caralhos, é um pouco mais complicado, porque é... talvez não seja. Talvez não seja. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Quando tiver a Quinta Era desenvolvida, eu te mostro.